Fala, pessoal. Que alegria estarmos juntos aqui nesse dia histórico, hein? 17 de fevereiro de 2025. Guardem na agenda que isso vai mudar muita coisa no Brasil a partir de hoje. Já está mudando, né? Só para botar uma data de marco aqui, né, João? Então, olha, hoje estamos aqui com o professor João Malheiro, para mim um dos maiores educadores do Brasil, se não o maior, né? Estuda esse tema há muitos anos, né, João? E eu tenho a grata alegria de conhecê-lo há mais de 20 anos, né? O João, de fato, ele também participou da minha formação, né? Já falei isso com ele diversas vezes, né? De tantas pessoas que já passaram na vida dele, tantas pessoas que ele ajudou na formação, e eu sou uma delas, né? Imensamente agradecido por tudo que ele me ajudou na minha vida, né? E hoje mais ainda, né? Porque a gente está junto num projeto maravilhoso que a gente está querendo trazer para vocês aqui em primeira mão, né? Então, muita gente que acompanha o Centro Neymar e acompanha o trabalho do João Malheiro, fantástico aí que ele faz nas redes sociais, né? Tanta coisa boa, né? O João estava me falando, né, que ele já tem mais de 400 temas, 400 palestras, né? Assim, um número surreal de imaginar, né? Caramba, impressionante, né, João? Então, que já está há muito tempo aqui nas redes sociais também, está fazendo tanto bem a tantas pessoas, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, né? Então, a partir de agora, né, eu aqui no Centro Neymar, junto com o João, aqui todo esse trabalho do Diego Malheiro, da Escola para Paz, enfim, tanta coisa boa pelo Brasil afora, né? O João viajou ano passado mais de 70, né? Mais de 70 cidades, enfim, pelo Brasil afora, trazendo esse ideal tão importante para o Brasil hoje, que é o desenvolvimento da educação, né? Então, a gente está junto no Instituto Aurora, né? A partir de hoje, a gente está fundando aqui o Instituto Aurora, onde a gente vai trabalhar pela educação do Brasil, né? Tanto pela educação privada como a educação pública, né? A nossa ideia é chegar a todos, né? Sem privilégios, né, João? Olha, só, sei lá, as pessoas falam, não, mas você só pega o pessoal que tem dinheiro, né? O pessoal, essas escolas são caras, ninguém pode pagar. Olha, acabou isso, né? É para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem nada, né? A educação, ela é um bem que tem que atingir todo ser humano, né? Todo ser humano necessita de educação, né? Então, é isso, nosso trabalho é para todos aqui e que a gente está começando hoje, né? Então, é uma alegria fantástica, João, estar com você aqui, poder anunciar para o público que estamos juntos, vamos trabalhar juntos durante muitos e muitos anos aí. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Esse sonho de estar trabalhando com Marcelo Zanetti vem de longa data. Na verdade, eu acompanho o Marcelo desde que ele abriu o seu colégio lá em Niterói. Né? Não sei se vocês conhecem, hoje chama-se Vila Real, mas antes chamava-se Monte Alto, que tem unidade em Botafogo, unidade na Tijuca, mas agora ele se tornou independente e está chamando Vila Real. Então, desde aquele primeiro dia de aula inaugural dessa escola, lembro até hoje, né, e foi um dia inesquecível, e fui acompanhando o desenrolar dessa escola. Então, o ano passado, a gente começou, né, a pensar juntos, porque a gente pode abrir muito mais esse trabalho que a gente já vem fazendo nas nossas escolas, eu no Porto Real, eu no Vila Real. Então, veio essa ideia, né? Por que não a gente juntar essas forças, juntar esse entusiasmo educacional que ambos transparecem com o olhar e abrir um instituto que pudesse também sonhar com a escola pública. Todo mundo sabe do ano passado, eu acompanho, eu fui buscar esse novo ideal para entrar na política, né? Muitos me ajudaram a divulgar na minha campanha como vereador pelo Partido Novo aqui no Rio de Janeiro. Foi fantástica a campanha, os resultados foram muito expressivos para uma primeira campanha, né? E acho que muita gente a partir de agora está colocando em mim uma certa esperança, e agora eu quero, junto com o Marcelo, juntos, né, ampliar toda essa atuação. Estive em Rondonópolis, acredite, faz 3 semanas, é uma cidade belíssima, lá perto de Cuiabá, no Mato Grosso, e dei uma palestra para 2.000 professores de escola pública. Comecei a atuar na escola pública. Já começou. Estive agora, esse final de semana, em Cascavel, no Paraná, pertinho ali, né, de Curitiba, relativamente perto,
à zona oeste do Paraná, e lá também comecei um novo colégio, e lá, uma cidade ao lado, Toledo, já o atual prefeito e o secretário de Educação já estão estudando, né, também um evento magnânimo, né, para começar essa atuação também na escola pública. Então, quero que vocês saibam que daqui desse núcleo vai nascer coisas muito fortes, muito grandiosas. E eu quero contar com o seu apoio. Então, desde já, clica aí embaixo no seu celular, no aviãozinho que está aí, e manda para muita gente essa nossa live que vai começar agora, que vai tratar sobre um tema fundamental, que é, afinal, por que a educação personalizada, que é que eu tanto trabalho no meu colégio, já faz tantos anos, no Colégio do Porto Real, né, e agora abrindo tantas e tantas outras escolas que eu viajei, 70 lugares pelo Brasil, por que esse modelo está sendo tão cobiçado pelos educadores, pelas famílias, né, que estão assim, formando essas escolas? Por quê? Eu quero que você, no dia de hoje, no nosso programa de hoje, nossa live de hoje, você saia com essa visão nova da educação, porque a educação personalizada não é bem um método, né? É uma forma de olhar, né, a criança, né? Eu vou te ensinar no dia de hoje, quando o Marcelo quiser. Agora, né, estamos aqui para falar sobre isso hoje. Nosso público quer conhecer mais a educação personalizada, né? A gente conversava no almoço aqui o quanto que esse nome ele está se popularizando, né? Em vários locais a gente já escuta falar, né, João? Sei lá, imaginar 10 anos atrás ninguém sabia o que era isso. E, na verdade, muita gente continua sem saber o que é, né? Por isso que estamos aqui hoje para ensinar, né? E está se popularizando esse termo, mas muitas pessoas estão falando disso, mas não entendem nada do que se trata de fato de educação personalizada. Então nós estamos aqui, enfim, começando o Instituto Aurora, para difundir esse olhar pela educação, que é a educação personalizada. E que não tem nada a ver, né? A educação personalizada não é cara, como algumas pessoas acham, né? Eu já ouvi esse papo, não, quero implantar educação personalizada, mas é caro, porque tudo é caro. Não, isso é um mito, não tem nada de caro. É um olhar pela educação, então é só você mudar o seu olhar, você tem que entender o que é olhar e começar a olhar diferente para cada uma das suas crianças, adolescentes, até adultos, que você faz parte da sua escola, enfim, do seu local de trabalho. Então não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver, sim, com formação. E é isso que a gente está trazendo para vocês hoje, para conversar um pouco sobre educação personalizada. Então começa explicando para a gente, João, o pessoal que está apto, né? O que é esse negócio de educação personalizada, né? E o João tem uma forma muito didática de explicar, né? Enfim, não vai trazer aqui grandes conceitos lá, do Vitor Garcia Rosa, né? Ele vai, na prática, o que é educação personalizada, João? Então, muito bem. Então, olha, a grande primeira diferença que eu queria que quem está nos ouvindo percebesse é que quando você hoje coloca o seu filho na escola, o que você sonha, o que você espera que essa escola te entregue, te ofereça? Pensa bem. Hoje começamos agora as aulas, estamos na primeira, segunda semana de aulas. O que você sonha, né, para esse ano 2025? Então você espera que o teu filho pois, aprenda uma série de conteúdos, sei lá, ele pode estar no Fundamental 1, Fundamental 2, pode já estar no final do ensino médio, mas você sonha que ele aprenda uma série de conteúdos, né, que depois no final do ano seja bem avaliado, passe de ano para o ano seguinte, e no final desse processo todo, o seu filho esteja apto para ingressar numa universidade, ou para fazer um concurso público, para ser um técnico de alguma área interessante. É isso que, em geral, as pessoas sonham e esperam da escola. E eu acho que isso é uma boa expectativa. Mas, então, no dia de hoje, eu quero tentar mostrar que isso é muito pouco. Sabe por que é pouco? Porque, de fato, eu já vi muita gente que conseguiu avançar bem nesse processo educacional, se forma, conseguiu uma ótima faculdade, fez um bom curso universitário, conseguiu aquele diploma que você sonhava para o seu filho, um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro, um grande ator, um grande pintor, enfim, qualquer profissão de renome que ele conquistou. E depois passa um pouco de tempo, casa,
tem os primeiros filhos e se depara que não estava pronto para assumir essa missão de ser pai, de ser mãe, e tudo começa a complicar. E há como que uma destruição das torres gêmeas, lembra dos Estados Unidos? Os dois, marido e mulher, meio que caem juntos, né, e se afundam na vida. Isso está cada vez mais comum. Você sabia que no Rio de Janeiro, 60% da classe média do Rio de Janeiro está separada? E tendendo a aumentar. Esses dados também tem em vários outros países. Então, uma pessoa assim que se preocupa um pouco com a sociedade, com a estabilidade das famílias, a gente se questiona, afinal, qual é a causa disso? O que está causando que as pessoas não estão dando certo? Afinal, eles tiveram a melhor formação que podia se imaginar na escola, tiveram todos os estudos, todos os apoios, enfim, o que aconteceu? É que, na verdade, você só conquistou um aprendizado técnico para o seu filho. Eu digo, você, durante todos esses 18 anos, que são muitos anos de educação escolar, você só conseguiu proporcionar a formação do aluno. Você formou um aluno. Portanto, alguém que tem uma capacidade de pensar, a capacidade de executar alguma tarefa, alguma profissão, e ele vai ser um aluno bem formado para a sua profissão. E você acha que a vida é só isso? Essa é a grande diferença da educação personalizada. Nós, quando colocamos alguém na escola, nós não estamos só buscando esse mero aprendizado, que já é muito, mas é mero mesmo, porque eu quero formar uma pessoa, mano. É educação personalizada. A gente vai educar pessoas. Então aqui é uma coisa muito diferente de formar um aluno. O aluno é a parte mais racional, mais acadêmica, mais pedagógica, que é importante. Mas eu vou dizer agora para você que essa é uma das 5 dimensões da pessoa humana. Eu gosto de comparar justamente essa formação personalizada a uma mão. Uma mão, né? A mão é única, né? A minha mão, eu estou mexendo agora uma mão, não estou mexendo os dedos. Eu estou mexendo a mão. Quem comanda a minha vida, a mão é que está pegando o copo. Por causa que eu tenho uma mão, ela obedece ao meu comando e ela me ajudou a tomar um copo d'água. Então, o teu filho, você que me assiste, adulto, você é uma pessoa. E quando você atua, você não percebe, porque você não foi educado dessa forma. Quando você atua, quando você pensa, quando você decide, quando você sente, não é só uma das dimensões, não é um só dedo, são 5 que estão atuando, que estão decidindo, que estão sentindo. E quando você então forma essa mão nessas 5 dimensões que eu já vou explicar agora quais são, naturalmente você vai perceber que essa pessoa, mano, é muito mais completa que um mero aluno, e é só uma das dimensões, é só um dedo. E os outros 4, você não está preocupado em formá-los, sabendo, eu vou te provar agora, que tem uma relação imensa com o sucesso dessa pessoa, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista existencial. Essa é a causa das pessoas estarem quebrando os casamentos. Eles não estão maduros para enfrentar esse imenso desafio, esse dificílimo desafio de formar uma família, de formar filhos, enfim, de constituir uma família sólida, estável. Isso é dificílimo quando a pessoa não está madura para desempenhar essa missão. Então, quais são essas 5 dimensões? Que é o que nós fazemos nas escolas. É isso que eu quero que o teu filho faça na escola de educação personalizada. Você, diretor de escola que está me ouvindo agora, eu quero que você sonhe. Você imaginou uma escola assim? É tão diferente. Por que a minha escola, hoje, Porto Real, aqui no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, ela está sendo meio que cobiçada por tantas famílias do bem? E não só no Rio de Janeiro, mas agora, como ele dizia, no Brasil inteiro, aquelas famílias do bem que andam super preocupadas com a doutrinação das escolas, com as ideologias perversas, como a ideologia de gênero, como o feminismo, enfim, outras ideologias que estão aí
minando os seus filhos. O teu filho de 10 anos chega aqui em casa e diz que é bissexual, quer dizer, que loucura é essa, né? E por que essas cidades todas estão querendo imitar o Portugal? É o título da nossa live, lembra, né? Por que está todo mundo querendo nos imitar? Eu falo, por um motivo bom, por um motivo justo, porque estão percebendo que não basta só educar alunos, ele precisa educar pessoas que sejam felizes durante 10, 20, 40, 60, 80, 90 anos, que é a idade que as pessoas estão alcançando. Pô. Então, eu às vezes gosto de pensar assim, o cara se aposenta com 50 anos, pois ainda tem 40 pela frente, o que esse cara vai fazer? Começando. Então, é natural que quando você começa a captar que o que precisamos hoje é resgatar, que isso antigamente existia, precisamos resgatar essa construção da pessoa nas suas 5 dimensões. Então você começa a ver que a escola tem muito mais para te entregar quando você paga esse dinheirão caríssimo, né, em muitas escolas privadas. Eu tenho hoje aqui no Rio de Janeiro vários exemplos, que eu não vou citar nomes, por questões éticas, evidentemente, de escolas muito renomadas, as mais caras da cidade, que já perceberam que só esse aspecto meramente acadêmico é insuficiente. Então já estão buscando a minha escola para justamente buscar aquilo que estava faltando, as outras dimensões que estavam faltando para finalmente formar pessoas humanas completas. Então, você bem rápido, para não ficar também muito cansativo no outro dia, e você poderá assistir com mais profundidade. Por isso, além do mais, em breve eu lançarei um curso só sobre isso, então você já fique atento, que em breve estarei lançando um curso mais completo, justamente para você ter uma visão mais profunda sobre a educação personalizada. Mas hoje é mais assim um aperitivo. Então, você dando um pequeno aperitivo, você começar a sonhar com algo mais grandioso, mais profundo, de maneira que você possa até pensar, caramba, eu posso mudar a minha escola, ser um diretor de escola, eu posso propor isso, sou do professor, para a minha escola, eu posso, se sou pai, eu posso ir lá falar com a escola, você vai falar de educação personalizada, a escola está um pouquinho completa, vamos buscar novos ares, vamos buscar áreas mais profundas. Então, eu costumo, como eu dizia, comparar as 5 dimensões da mão, que todos estão interligados. Todas essas dimensões, uma depende da outra. Isso aqui é muito interessante. Primeira dimensão é a sensório-motor. Resumindo, você tem que educar muito bem uma criança, principalmente na educação infantil dos 0 aos 5 anos de idade, aquela se desenvolva corretamente os seus sentidos externos, cheiro, tato, audição, visão, de maneira que ela comece a se tornar um animal equilibrado, um animal bem desenvolvido, bem nutrido, com todo aquele equilíbrio necessário para se tornar um corpo sarado, vamos chamar assim. Agora, atenção, como eu te dizia, dessa fundação humana, desses fundamentos da primeira dimensão, vai determinar todas as outras dimensões. Isto é, uma criança que não teve na educação infantil, que é o que faz na minha escola, diariamente, uma boa psicomotricidade, ela já vai ter problemas afetivos, que é a segunda, e vai ter problemas racionais, intelectuais, que é a terceira dimensão. Ela já não vai ter um controle afetivo tranquilo, por isso te dá muita birra, por isso ela te perturba muito com as suas ansiedades, com os seus desejos de prazer imediato, que ela está despreparada para sofrer privações, frustrações, ela não está pronta, então ela vai irritar muito, né? Então, o primeiro aspecto é que a dimensão sensório-motora é o mais importante dos 0 a 5 anos, portanto, é o mais importante numa escola de educação infantil. A segunda dimensão, que tem que continuar, em função do que teve na primeira dimensão, que é a questão afetiva, é como é que o filho vai conhecendo os seus medos, vai conhecendo as suas raivas, as suas alegrias, os seus desejos, as suas vaidades, a sua sensualidade. Isso começa a despertar na criança, não é verdade? Dos 6 aos 10 anos de idade, fundamental 1, essa é a dimensão mais importante. Porque repararam que para cada segmento da escola há uma dimensão que eu tenho que focar mais. Na educação infantil é a primeira. Já no Fundamental 1, dos 6 aos 10 anos, essa é a mais importante. Pois na minha escola tem uma matéria que chama Virtudes,
que essa matéria vai ensinando a criança a ir conhecendo o que é o medo, por que eu sinto medo, por que eu sinto tristeza, será que é bom, não é bom, como é que eu direciono tudo isso? Isso tem que ser alfabetizado. Você sabia que a alfabetização afetiva vem antes da alfabetização pedagógica? Olha que interessante. E por isso eu conheço muitas crianças que não terem sido bem alfabetizadas afetivamente, elas não têm facilidade para pensar, para aprender, para escrever, para fazer contas, porque ela está travada, porque ela está com medo, porque ela está com raiva, porque sente inveja do colega. E são vários problemas, né, que estão bloqueando o filho para aprender. Aí olha uma questão interessante. Se eu só estou preocupado em formar um aluno, no fundo, se eu estou preocupado com a terceira dimensão e não com as duas anteriores, esse aluno às vezes já está comprometido para aprender. Por isso é que ele não aprende. Às vezes as pessoas falam, por que está tão ruim a educação? Porque falta salário para o professor, que os prédios estão abandonados, porque está desatualizado o currículo. Tudo isso está corretíssimo. Mas será que isso é o mais importante? Eu conheço crianças que não têm escola boa, que não têm material, que é de comunidade, que tem família desestruturada, e essa criança, engraçada, ela supera essas dificuldades externas e vence. Por quê? Porque, evidentemente, quando a criança conseguiu desenvolver a parte corporal e afetiva corretamente, foi ajudada por um padre, por um pastor, por alguém que era da família, uma avó, que às vezes costuma acontecer, quando a criança vai sendo bem ajudada a compensar a falta de pai, de mãe, que muitas vezes na escola pública, né? Então, a criança consegue vencer a barreira do aprendizado, vamos dizer assim, externo, e avança na vida, e chega na universidade e se torna um grande empresário. Quantas pessoas você já conheceu, concorda comigo? Então, reparem, a primeira e a segunda dimensão são fundamentos de uma boa racionalidade, de uma boa aprendizagem. Entendeu agora por que eu quero entrar na escola pública? É isso, que a escola pública está à deriva do ponto de vista sensório motor, não comem bem, não dormem bem, os pais não sabem educar como tem que dormir direito, como é que tem que tomar um bom banho. A questão da higiene, a questão da alimentação são questões fundamentais para que a criança então desenvolva bem lá na terceira dimensão, né, a capacidade do raciocínio. Quantas crianças que na segunda dimensão, a parte afetiva, pois estão com medo de chegar em casa que tem violência na rua, que é a milícia que vai bloquear a rua. Você sabia que 60% das crianças de escola pública não tem pai? Não tem pai, Marcelo. Então, imagina uma criança que chega em casa com toda essa insegurança afetiva, e a mãe está trabalhando, chega tarde em casa, então fica muito solta. Como é que uma criança que está solta afetivamente vai ter depois uma energia e uma motivação para superar as dificuldades da aprendizagem que todos nós sentimos? Você não sentiu? Eu lembro, eu não gostava de fazer lição de casa, eu não gostava de estudar para as provas, eu queria jogar bola na praia, eu queria ficar me divertindo com os meus amigos. Então, se não tivesse sido uma estrutura familiar que me ajudasse a superar essas resistências, eu teria sido uma pessoa medíocre. Então, é importante que vocês percebam que, a parte sensório-motora, a parte afetiva, a segunda dimensão, a terceira dimensão, a parte racional, elas estão totalmente conectadas. E agora, vamos dar um pulo muito importante. Vamos chegar na quarta dimensão, que é uma das dimensões mais difíceis de você de entender. Sabe qual é a quarta dimensão? É aquela que gera na pessoa uma energia para tomar as boas decisões da vida. O que quer dizer tomar uma boa decisão da vida? Olha que interessante esse conceito. É quando eu faço uma escolha pensando no que é mais conveniente e não naquilo que eu mais gosto. Esse é o grande dilema. Quando não foi bem educado nas dimensões anteriores, a pessoa acha que a boa escolha é aquela que me dá mais prazer, é que me dá mais facilidade, mais comodismo. E não é verdade, não. A boa escolha é aquela que eu vejo racionalmente que é a melhor escolha. Dá um exemplo. Eu vejo que estudar uma lição de casa para a prova que vai ter no dia seguinte, que é chato, porque o filho está dormindo, vendo uma série, deitado no sofá da sala, eu venço, né, aquele apetite para esse prazer de ficar dormindo, vendo uma série, eu venço essa inclinação e vou escolher uma coisa chata no primeiro momento, tem uma certa resistência a esse bem que é arduoso,
mas que depois, que alegria tenho no dia seguinte, quando eu tiro 10 na prova, quando eu sou bem sucedido depois na escola, e futuramente eu sei fazer um vestibular com segurança, porque eu tenho conteúdo, eu interiorizei o conhecimento, não fiquei só decorando para a prova do dia seguinte, depois você esquece tudo, tipo descarga de banheiro, acabou a prova, não ficou nada, né? Então isso chama-se a famosa memória ranking, o cara não interioriza, né, o conhecimento. Então, reparem, a vontade, que é a terceira dimensão, a dimensão volitiva, é aquela que vai ajudando a criança a fazer escolhas daquilo que ela não gosta e vai fazendo adiamentos daquilo que ela gosta muito, está às vezes escravizada, que é ficar só se divertindo, ficar nas internets da vida, nos videogames, ficar dormindo, ficar jogando bola. Então, a pessoa consegue ir adiando esses prazeres imediatos pela escolha de bens imediatos, aqueles que vêm um pouco depois, um pouco lá na frente, que vão trazer depois muito mais realização, sucesso e a própria satisfação pessoal. É legal quando você tira um 10 na prova, não é? É legal quando você acaba de ler um livro, é legal quando você começa a construir um aviãozinho e acabou e mostra para as pessoas, olha que eu construí. E assim tantas outras alegrias mais profundas, como é a quarta dimensão. E a quinta, você deve estar se questionando, afinal, a quinta, está faltando a última, qual será? E digo que essa é a mais importante, porque é ela que vai me tornar, de fato, pessoa humana. As quatro dimensões, sem a quinta, eu posso ser um bom ser humano, mas egoísta. Como eu conheci muita gente, eu já conheci muitos empresários bem-sucedidos, milionários, que me procuram atualmente dizendo assim, João, eu não tenho forças para amar a minha esposa e os meus filhos, eu quero ficar na minha empresa. Eu gostaria de amar o meu filho, ficar no chão lá, brincando de carrinho com ele, mas eu não tenho saco para isso, eu quero ficar trabalhando, eu quero ficar ganhando dinheiro, eu quero ficar indo para a academia, eu quero ficar indo para o Maracanã, sabe? Então, a pessoa é um bom ser humano, teve as quatro dimensões bem desenvolvidas, mas faltava a mais importante, que é a socialização, que é a capacidade de lidar a alguém. A gente só é realmente uma pessoa quando tem uma capacidade de dar-se a alguém sem querer nada em troca. Isso chama-se amor. Esse é o verdadeiro amor que realmente realiza o coração humano. Olha que interessante, quer dizer que um homem com coração é aquele que tem as 5 dimensões bem desenvolvidas. Bingo! É isso. Quer dizer, hoje as pessoas estão sem amor, as pessoas estão numa sociedade muito animalesca, porque na verdade não estão sendo ajudadas a subir essas escadas desses 5 degraus para chegar no principal, que é conquistar uma capacidade de amar os demais. E quando o cara desenvolve essa 5ª dimensão na escola, tendo bons amigos, quando ele começa a desenvolver essa dimensão no namoro, um bom namoro, sério, limpo, correto, honesto, quando o cara começa a ter essa capacidade de socializar-se de verdade, ele faz um bom casamento, ele vai ser fiel ao seu casamento, ele vai estar estável, ele vai querer ter filho, porque ele tem uma capacidade de amor. Os filhos são sempre o resultado do amor entre marido e mulher. Quando o casal vai se buscar no casamento só para um mero prazer egoísta e os dois vão buscar o sucesso profissional como fim desse casamento, a gente em geral percebe que esses casamentos não duram muito tempo, e aí entra a questão da separação que a gente se referia há pouco. E quando a pessoa, atenção agora, chega na 5ª dimensão e começa a experimentar o amor verdadeiro, não tem como escapar, ele encontra a fonte do amor, que é Deus. A religião hoje, todo mundo anda à busca. Eu tenho notado, está tendo meio que uma sede disso aqui. A gente percebe, não é verdade, Marcelo? Todo lugar que a gente vai. Todas as viagens que eu tenho feito, todas essas escolas que estão abrindo, na verdade, né, essas famílias andam à busca de Deus, andam à busca de uma espiritualidade, porque começaram a perceber que ficar só na primeira ou no máximo 2ª dimensão e não chegam na racionalidade, na volitividade e na socialização, quando só ficam nessas 2 primeiras dimensões, a pessoa se sente meio animalizada, meio pobre, e então a natureza se revolta, né? Aí vai buscar compensações na droga, na bebida, no sexo, nessas fontes de prazer que são efêmeras, que são cada vez mais enganosas, mais autodestrutivas.
porque a pessoa acaba se suicidando realmente ou psicologicamente com as doenças mentais que estão hoje enchendo os consultórios médicos, e em 2024, inclusive, já passaram, né, as doenças de câncer. Você sabia? Os médicos hoje estão me dizendo que estão sendo mais buscados para atenderem pessoas com doenças mentais do que com a doença do câncer, que sempre foi disparado a principal busca pelos consultórios. Então, repare, chegamos então agora sim na formação da pessoa humana. Claro, se eu vou trabalhando isso, ó, educação infantil, primeira dimensão, sensório-motora. A parte afetiva, fundamental 1. A parte racional, que é justamente onde o conhecimento se generaliza, a pessoa começa a criar conceitos, valores, crenças. É a terceira dimensão, a parte racional, onde a criança começa a filosofar, começa a gostar de ler, aquele papo de filosofia, sabe? Começa a nascer nessa fase, 11, 12 anos, aí se ela é ajudada, ela começa a ser um grande cara, né? A quarta dimensão era do ensino médio. Ensino médio é quando o cara, lembra? Você queria, pois, fazer grandes desafios, agora eu quero subir uma montanha, agora eu quero começar a andar de moto, agora eu quero fazer, sei lá, uma viagem para a Europa, mochileiro, tem esse tipo de experiência, porque a pessoa está com energia para fazer coisas mais desafiadoras. E a quinta é na vida universitária, quando ele já começa a perceber que tem que encontrar a sua vida, o seu futuro, a sua identidade, afinal, para quem eu vou me entregar? Esse é o grande dilema hoje do jovem universitário. Ele chega na universidade e está ainda entre a segunda e a terceira dimensão. Ele não evoluiu corretamente na escola, então ele está despreparadíssimo. A maioria não sabe nem o que quer na universidade porque não está pronto com a quinta dimensão, não tem ainda a quinta dimensão, ele não está pronto para tomar decisões do que vai ser a minha vida, porque ele não se encontrou, ainda é uma criança, ele tem 18 anos, na prática ele tem 13 anos, ainda está atrasado, ele parou no processo. Exato. Então, naturalmente, como é uma criança que está na universidade com idade de 18 anos, cronologicamente, ela vai tomar uma decisão correta, se sente com 13, fala como 13, se veste como 13, brinca como 13, então, naturalmente, fica muito complicado. Então, repararam, cada dimensão foi meio que planejada pelo nosso Criador para que seja desenvolvida em algum momento da vida dele na escola, junto com a família. Agora, senhores pais que estão me ouvindo, vocês conheciam esse processo educacional? 99% dos pais hoje não conhecem, nunca ouviram falar disso. Como é que eles vão educar os filhos como pessoas? Por isso é que está todo mundo querendo me imitar na escola Porto Real, porque eles estão percebendo que esse é o futuro de uma criança feliz. É isso, eu quero que meu filho se dê bem, não fracasse como aquele que nós conhecemos na nossa família e nossos amigos. Quer dizer, as pessoas não estão tendo esse sucesso que a gente poderia sonhar. É tão bom quando você, pai, professor, diretor de escola, me ouve, a gente fala assim, não, eu vou te oferecer um projeto educacional honesto. Eu vou te oferecer um projeto que vai tornar o teu aluno muito mais diferenciado que um mero Enem. É muito pobre. Enem qualquer um passa hoje em dia, além do mais, está tão fraco esse vestibular, qualquer um que estuda um pouquinho já passa. Mas eu estou, sinceramente, muito mais preocupado com as crianças da escola pública. 80%, vocês sabem, no Brasil, são crianças que estudam na educação pública. Então, eu estou muito mais preocupado em quebrar esse sistema educacional que está aí, pois roubando o teu dinheiro, os teus impostos. Não sei se você tem noção, mas muitas prefeituras desse país estão totalmente corruptas e estão roubando a principal pasta desse governo, que é a educação e saúde, estão desviando esse dinheiro para que você ache que está entregando para o seu filho uma educação de qualidade, quando na verdade a gente sabe que a escola pública está falida. Mas por quê? Porque quem trabalha lá, nessas escolas, não sabe nada disso que eu estou expondo aqui. Então esse é meu sonho, o meu sonho do Instituto Aurora, a partir de hoje. Nós queremos chegar sim às prefeituras, nós queremos sim chegar aos secretários de educação, nós queremos sim chegar a toda essa educação pública que está falida, mas que tem esperança se você, governante, executivo, honesto, que quer revolucionar a educação, procure o Instituto Aurora. Você vai ter, pois, um caminho honesto, eficiente, que vai produzir não só, portanto, alunos, mas vai gerar as pessoas que irão mudar esse país.
está sedento o país de pessoas preparadas para ocupar cargos públicos. Não tem. Por isso é que muitas vezes a gente vê em tantos políticos, né, ocupando espaços que não tem o menor preparo para isso. Mas é que hoje em dia é tudo uma questão meramente material. As pessoas entram na política para garantir o seu dinheiro, para chupar da teta do governo toda a eleição, mas não está nem um pouco preocupado com o bem comum. Então, como vocês viram, isso aqui é uma revolução. Isso está muito longe. Claro que está muito longe. Eu sou consciente disso. Mas eu percebi que toda a escola que eu fui ajudando a abrir nos últimos anos adotou esse modelo, a criança vai muito bem. E a criança evolui muito bem. E aí, agora vocês me perguntam, o que eu tenho que fazer então para implantar isso na escola? Então, atenção, primeiríssimo lugar, enxergar que os pais dessa escola têm que estar alinhados com a direção dessa escola, com os professores dessa escola. Concorda comigo que uma criança, nos primeiros anos, ela aprende tudo mais por imitação, né? Se eu quero que a minha criança seja uma criança, pois, virtuosa, que tenha uma educação afetiva correta, que ela saiba estudar e fazer a lição de casa com pontualidade, ele tem que ter um pai e uma mãe que acompanhe, que apoie, que dê exemplo, senão não tem nada a fazer. Então, a gente precisa, em primeiríssimo lugar, formar os pais das escolas. Sempre me perguntam, João, qual foi o sucesso do Colégio Porto Real? A minha resposta é imediata. Nós descobrimos, depois de farta pesquisa, que quem determina o sucesso de uma criança é a família dessa criança. Não são nem os professores. Porque, como eu dizia, pode ter professores excelentes nessa escola, mas se a família está estruturada e não acompanha a educação sensório-motora, a primeira dimensão, não acompanha a educação afetiva e muito menos a racional, a criança não evolui tão bem e não vai produzir bons alunos, só aqueles mais privilegiados. Então, em primeiro lugar, a educação personalizada, que gera pessoas humanas, necessariamente precisa se dedicar à formação dos pais. Então, há palestras mensais sobre temas pertinentes, tem acompanhamento, né, com tutorias com certa frequência, para ir discutindo com os pais os problemas e as potencialidades do seu filho, né? Depois, sabe qual é o segredo do Porto Real? Nós formamos diariamente os nossos professores. Ninguém acredita nisso, mas é verdade. É possível. Nós investimos na formação dos professores diária. Segunda, quarta e sexta, nós proporcionamos formações acadêmicas e pedagógicas, como dar uma boa aula, como preparar uma boa prova, como trazer, pois, uma indisciplinaridade entre história e geografia. Como é que eu posso preparar o meu aluno na matemática para ele ir numa Olimpíada, ou na astronomia, Olimpíada de astronomia? Isso é a formação de segunda, quarta e sexta na nossa escola. E terça e quinta, formação humana, ética, damos aula de virtudes, damos aulas de religião, para que o professor, então, assimilando esses conteúdos, possa se tornar ele mesmo uma pessoa humana. Porque esse aqui é o grande dilema hoje da educação personalizada. Como é que eu vou formar pessoas humanas na escola se os meus professores e os meus pais, eles mesmos não se sentem, porque não foram formados corretamente, não se sentem pessoas humanas? Então, eu tenho que formar primeiro os pais e os professores para se tornarem pessoas, para que depois possam ir formando com paciência os seus alunos a tornarem-se também pessoas. Então, formação personalizada não pode ser só para aluno, concorda comigo? Esse é o motivo de fundo que é necessário formar pais e professores na escola, porque eles são, com a escola e a direção, né, formar também os alunos. Por isso, meu sonho atualmente é lançar em breve, fiquem atentos, eu vou lançar em breve um curso para diretores de escola. Senhores diretores que estão me ouvindo, eu vou lançar um curso inicial, como preparar um diretor para ser um bom diretor de escola de educação personalizada, que não existe no Brasil. E quem fizer esse curso vai ter um upgrade na sua profissão de forma espetacular. Porque é isso que está faltando, um diretor com essa visão mais elevada, um diretor de escola com esse apaixonamento, né, pelos seus alunos, um zelo educativo que gera alunos muito diferenciados. Senhor diretor que está me ouvindo, eu sei que vários estão nos escutando agora, né, você não gostaria de fazer um curso
durante um ano inteiro, com tutorias individuais, com aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro, né, enfim, e outras online. Você não gostaria de fazer um curso desse, de maneira que eu te desse depois até um certificado e um selo de Instituto Aurora? Um selo do Instituto Aurora que dá para você a possibilidade até de reproduzir esse mesmo curso na sua cidade para preparar outras escolas com esse olhar educativo. Acho que você buscaria essa formação, apesar de todo o sacrifício econômico, humano, o que for. Então, senhores pais, acho que vocês já começaram a perceber que agora, para terminar aqui a minha fala, se eu dizer que eu não consegui parar de falar de tanto entusiasmo diante do primeiro dia do Instituto Aurora, eu explodi. Eu estava aqui há louco, há anos, para querer falar para tanta gente. Eu explodi. Desculpa, Marcelo, mas eu não consegui parar. Excelente, né? Eu estou adorando, João. Eu quero que vocês, então, agora consigam definir comigo o que é uma escola. Qual é o conceito de escola? É uma instituição que preocupa-se em formar pais, professores, pais, diretores, professores, funcionários e alunos num projeto pessoal de melhora. É isso. Todos ali têm que estar melhorando nas 5 dimensões para que se tornem realmente todos pessoas humanas felizes. Todos felizes. Isso é uma escola. Sempre foi uma escola isso. O que é que ultimamente, com a visão materialista e marxista que foi invadindo as nossas universidades desde os anos 60, olha quantos anos já está essa brincadeira, foi encharcando ideias muito materialistas e ateias da educação, então a escola foi se desfigurando, foi perdendo a própria identidade da escola, e hoje a escola não é mais escola. Eu sempre digo assim, aquela escola que chama escola X qualquer, não é escola X qualquer, é curso preparatório de Enem X qualquer. É assim que deveria colocar na placa externa, porque colocar hoje colégio é uma mentira, está enganando, porque não está formando pessoas humanas. Está formando alunos despreparados para a vida que vão fracassar lá na frente quando ficarem ricos, mas solitários, depressivos, drogados, infiéis com a esposa. É isso que você acha que é educar? Então, a educação personalizada, bem ou mal, está resgatando o que é uma escola. O conceito de escola. Para isso existiu a escola, para isso foi fundada a escola, lá da Revolução Francesa, e que depois foi se desfigurando ao longo dos anos. Eu quero resgatar tudo isso. E assim, concordam comigo que dá para sonhar com uma tremenda revolução educacional no Brasil? Impressionante, João. Ouvindo você falar brilhantemente aqui, né? Você vai vendo, conversando com as pessoas depois, e as pessoas falam assim, mas é óbvio que o João está falando. É isso! É isso que eu sempre queria ouvir, ninguém nunca me falava, né? Porque ressoa no coração das pessoas. Todo mundo vê. É isso, a resposta está aí, né? Só que ninguém diz isso, né? Às vezes é triste, a gente chega numa escola, coitada, a gente nem pode culpar muitas vezes a direção da escola, os professores, porque não tem ninguém às vezes para prepará-los, para ajudá-los, ninguém fez o curso, né, de diretores, como você está falando, ninguém nem fez nenhum, o professor não fez nenhum curso, né? E coitados, e às vezes eles são obrigados a pegar e replicar materiais, né? Às vezes a escola hoje, muitas vezes, você percebe que ela virou replicação de material. Qual o material didático que eu vou usar? E fica replicando, né? A aula de hoje, capítulo tal. É isso. Isso virou a escola. Como o João falou, deveria ser chamado curso preparatório para alguma coisa, curso de técnico de outra coisa. Beleza, como curso técnico, curso preparatório, tá excelente. Seria honesto. Exatamente, né? Parece que é o Mac Picanha, né? Lembra do Mac Picanha? Mac Picanha, todo mundo achava que era carne de picanha, mas não era carne de picanha, era sabor picanha. Então eu diria que hoje o colégio é sabor colégio, porque não é colégio, né? Então a gente tem que entregar, se a gente vende picanha, a gente tem que entregar picanha, né? Se é colégio, tem que entregar colégio, tem que ter uma formação integral nas 5 dimensões humanas. Porque todo mundo quer isso, né? Todo mundo... Veja, a gente fica 15 anos na escola, sei lá do 3 anos até os 18, para aprender somente a passar numa prova,
no final. É muito do Enem. pobre. É muito pobre. E aí chega a conclusão que você passa uma prova, entra na faculdade, para que serve aquilo? Também não sei o que eu estou fazendo esse curso, não sei porque eu estou fazendo direito, sei lá, minha mãe mandou, não sei o que eu estou fazendo. Ou seja, a pessoa passou 18 anos da sua vida, né, a parte que tem mais força, onde está desenvolvendo tudo, para um projeto que é nada. Né? E aí fica na segunda dimensão com um problema nos afetos. Né? A gente conversávamos no almoço, a quantidade de pessoas com problema afetivo, assim, é impressionante. Ou seja, podia ser resolvido no Fundamental 1, né, João? Lá com 7, 8 anos, aquilo podia ter sido resolvido. Ser educado e chegar na fase adulta, assim, voando, né, ali, amando muitos outros, enfim, se entregando para os outros, servindo, e sendo verdadeiramente feliz, porque no fundo, assim, todo ser humano, todo aluno, a gente quer que ele seja feliz ali, né? Enfim, e o aspecto acadêmico é um aspecto, lógico, ele tem que ser um bom profissional, isso vai fazê-lo feliz, sem dúvida nenhuma. Mas é um aspecto, não é o aspecto, não é, o ser humano não é a profissão que ele tem, ou o trabalho que ele realiza, ele é muito maior do que isso. Né? E por isso que a educação personalizada forma pessoas. A pessoa humana ela é muito mais complexa, ela tem muito mais elementos. Não é simplesmente um, e que chega à conclusão, no fim das contas, que aquilo ali nem é mais, né? Mas se a gente forma numa coisa, daqui a pouquinho está trabalhando em outra, completamente diferente. O João é administrador, né, João? Ele já está há muitos anos trabalhando com educação. Depois ele viu que o caminho dele era educação, eu sou engenheiro. Ainda que qualquer educador tem que ser um bom administrador. Exatamente. Eu não diria que não foi um desvio, foi um complemento. Complemento muito maior. A administração era a base depois de ser um bom diretor de colégio, começou há mais de 15 anos. Quer dizer, sem a visão da administração, eu seria só um mero acadêmico. E a gente tem que ter essa visão mais global, mais holística, como tanto se fala hoje. Mas aqui eu gostaria de fazer uma parte importantíssima, né? Então, como é que eu posso avaliar, né, dentro do que você acabou de falar, se a educação personalizada está dando certo? Qual é o resultado que eu posso medir para saber se esse método, se esse olhar está dando o fruto esperado? E a resposta o Marcelo acabou de dar. Se os meus alunos, no final desse processo de 13, 15 anos, 18 anos, depende da idade que entra na educação infantil, se no final desse processo longo e duradouro e paciente de pais e professores, se no final desse processo a criança encontra-se, essa criança já sabe quem ela é. Torna-te quem és. É o título do meu futuro livro que estou escrevendo sobre a educação personalizada, que justamente traz esse recado. Somente quando uma criança, lá no final do ensino médio, chega para a mãe e fala: mãe, eu já sei quem eu sou. Por que eu sou dessa família? Por que eu sou desse sexo? Por que eu tenho esse temperamento? Por que eu tenho essa inteligência dentre as múltiplas que existem? Eu já sei, já me entendi por que eu tenho esse gosto pelas exatas ou pelas humanas. Eu já entendi por que eu tenho essa habilidade, pois não sei, nas contas ou na expressão. Eu já entendi por que eu tenho esse dom para tocar piano, para pintar, para dançar. Mãe, eu já entendi por que eu tenho todos esses elementos que eu não escolhi em nenhum momento da minha vida. Não teve um momento na minha vida que eu abri um cardápio, como no restaurante, e vou aqui escolhendo, afinal, quem eu vou ser, o que é que eu gosto de ter, de fazer. Não, simplesmente a gente vai meio que ao longo da nossa vida, nesses 18 anos do processo escolar, a função da escola e da família é justamente ir despertando na criança todas essas diferenças, todas essas singularidades, de maneira que depois, montando o quebra-cabeças, apareça um quadro no final e fala: uau, esse sou eu, para isso eu existo. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, já sei quem é você. Que a minha mãe, desde os 7 anos, me dizia que eu ia ser relações públicas das empresas. Ah, eu acredito. Porque eu conversava com todo mundo nas lojas, eu conversava com os meus amigos na rua, eu era sempre o que organizava as festas, as viagens, eu era um grande líder dos meus amigos. E eu falei: mãe, não é ser relações públicas, é ser um grande comunicador da educação. É isso que eu vou ser, mãe. Eu descobri que as pessoas não sabem mais o que é ser de verdade um homem feliz. Isso eu tive com essa visão muito jovem, precoce, reconheço, foi uma graça do nosso Criador, mas que quando eu descobri que eu era bom de palestra, sabe como eu descobri isso? Eu queria dando saber. Aulas para crianças
aqui no Morro Dona Marta, em Botafogo, para crianças de 7 anos. Me pediram para dar umas aulas de catequese aos sábados, imagina, sábado de tarde, com um adolescente de 14 anos que ia ir para a praia, eu estava lá dando aulas, e eu vibrava com aquelas aulas, eu via que eu tinha um maior sucesso. A criança descia ao morro, a criançada descia ao morro para ter aula comigo numa praça que tem lá na rua São Clemente, para quem conhece o Rio de Janeiro, e a criançada adorava as minhas aulas, e eu falei, é para isso que eu vou me realizar, eu sou um bom de palestra, eu sou um bom comunicador, e de fato toda a minha vida, depois 18, 20, 24, 30, eu sempre fui um grande palestrante, e hoje, no outro dia, me perguntaram, João, você que está com 60 anos, qual é o teu grande prazer no dia de hoje? O meu grande prazer é estar no palco dando uma palestra para 2.000 pessoas, como eu disse há pouco em Rondonópolis, daí há pouco tempo. Esse é o meu grande prazer, estar ajudando famílias a descobrirem o caminho da verdade, o caminho da bondade, o caminho da beleza. É isso que a gente tem que ajudar. Então, é isso que a gente tem que ajudar os pais a perceberem. Não fique sonhando em dar dinheiro, brinquedos, festas, viagens, como se isso fosse o indicador se você é um bom pai, uma boa mãe. Não é por aí, não é por aí. Se você quer realmente se autoavaliar como um bom pai, como uma boa mãe, é perguntar se o seu filho está amadurecendo, para que ele se encontre, para que ele esteja descobrindo quem ele é, para que ele seja, para que depois faça, para que depois tenha. Essa é a sequência lógica. E não como está hoje. Ele tenha muito, fazendo qualquer coisa e não sabe quem ele é. Isso é o que está totalmente invertido hoje a função, né, da natureza humana. E por isso as pessoas estão doentes. Então, vamos ajudar seu filho a ser primeiro, a se encontrar, a ter qual é a verdade sobre ele mesmo, qual é a verdade sobre ele mesmo, porque existe, né, a verdade objetiva, quem ele é o teu filho, e só com essa descoberta da verdade, ele vai poder fazer sim coisas muito valiosas e importantes, porque vai ter uma conexão com o seu ser. Haverá uma veracidade na sua vida, uma unidade de vida, ali haverá uma coerência existencial. Deve ser horrível quando uma pessoa sente tantos ímpetos e tantos sentimentos aqui dentro e não sabe para onde direcionar, né? Porque não sabe para quem é, para que existe. Então, é todo um saco de gatos ali, uma coxa de retalhos. Então, ser para fazer com alegria e felicidade, para que depois tenha para ajudar muita gente. E não para ser rico para si mesmo e ficar dormindo num iate no alto mar. Não é para isso que a gente ganha dinheiro. É infeliz, depressivo, né, isso, João? Quanta gente a gente conhece que investe um dinheirão num iate, num carro importado, né? Extremamente infeliz. E não é por aí. Então, a educação personalizada é algo, portanto, muito mais profundo e revolucionário do que você podia imaginar no começo dessa live. Concorda comigo? No fundo, é resgatar, né, a felicidade humana, que todo mundo diz que não existe porque de fato não está conseguindo construir o coração humano. Sabe o que eu costumo dizer agora, meio que fechando a nossa live, né? Eu costumo dizer que essa mão, que é uma forma mais didática de explicar as 5 dimensões numa única mão, mas quando eu fecho essa mão, sabe o que é? É o coração humano. O coração do ser humano está pulsando, olha lá, com as 5 dimensões aqui, é o verdadeiro coração que está amando. Só com as 5 dimensões bem desenvolvidas, o coração humano, ele bate com força e tem capacidade de olhar o outro e de se entregar ao outro, entregar-se a uma causa pelo bem comum. Senão, a nossa sociedade de hoje, meio líquida, né, meio instável, meio mutável, acaba gerando, pois, uma geração de anticoração, né? Na verdade, as pessoas não estão conseguindo chegar ao amor verdadeiro por causa disso. Aí só tem o amor intelectual, só tem o amor afetivo, tem o amor volitivo, mas é tudo uma coisa meio incompleta, que o cara percebe que aquilo não realiza, que não fica pleno, né? Então, a sociedade de hoje tem que ser a sociedade do coração apaixonado. A felicidade do homem, dizia São José Maria Escrivá, não está numa vida cômoda, como você está pensando, mas está num coração das 5 dimensões bem desenvolvidas, um coração apaixonado. Quer transformar seus filhos em pessoas apaixonadas, que sejam capazes de dar a vida pelo país, pela família, né, pelo bem comum. É impressionante, você terminou dessa forma, né? A gente poderia resumir que o Instituto Aurora é aquele que vai ensinar a nos apaixonar pela vida, né? Então, na entrada aqui
da empresa, a frase que nós temos aqui é amar o mundo apaixonadamente, né? Então a gente só consegue amar o mundo apaixonadamente se a gente consegue ser formado nessas 5 dimensões, senão isso não é possível. E né? por isso o Instituto Aurora está nascendo um novo movimento, está dando esperança para muita gente do Brasil com essas aberturas de escolas, para que de repente comece a vir um novo ar, um novo frescor, que é o amor verdadeiro. Vamos ajudar, gente? Você me ajuda? Vamos ajudar a espalhar essas ideias? O Instituto Aurora está nascendo em novos ares, que a gente percebe a nível nacional, está todo mundo sedento um pouco desses novos ares, está todo mundo farto dessa mentira social, do materialismo, todo mundo está farto, né, desse paganismo, todo mundo está farto, né? Inclusive na Europa, esse movimento também já está acontecendo na Europa. Né? Você vê que os governos agora são mais conservadores, sim, é verdade, está havendo um movimento, quer dizer, as pessoas não estão aguentando mais, né, todas essas ideologias perversas que acabam destruindo o ser humano. Então, todo mundo está querendo, no fundo, se agarrar às velhas tradições dos gregos, a Idade Média, que tem 28 séculos dos verdadeiros valores humanos, que os homens do século XX e XXI destruíram, rasgaram no lixo. Vamos começar tudo do zero? Gente, que loucura, mas graças a Deus, né, a sociedade já está despertando para essa tremenda mentira social e tá vindo novos ares, está nascendo a aurora da felicidade, está nascendo os novos rumos que a sociedade vai tomar. Muito obrigado por vocês terem estado atentos. Mandem essa live que foi muito inspirada, acho que vocês perceberam, a gente estava super entusiasmado, né, e conseguimos transmitir com ordem os pensamentos. Manda essa live para aquele secretário de educação que você conhece, manda para esse deputado federal que é conservador, que é honesto, que está a fim de mudar as coisas. Manda, por favor, você que está tendo uma certa influência na sua escola, você é um diretor de escola, manda para os professores, abre um dia uma formação de professores apresentando essa live e você vai perceber que vocês, junto conosco, juntos numa grande simbiose, podemos fazer uma tremenda revolução silenciosa e, aos poucos, alegrar muitas e muitas famílias. Vamos juntos? Isso aí, pessoal. Vai nos acompanhando aí, dá o like, encaminha, como o João falou, que a gente só está começando. Hoje é só a sementinha. Tem muita coisa boa por aí. Acompanha a gente aqui, que ao longo do tempo a gente vai anunciando, vocês vão vibrando com a gente, vão trazendo, vão acompanhando a gente, vão caminhando junto também, todo mundo junto. Tá bom? Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.